Oi, minha companhia, tudo bem? Saudações Cruz Maltinas, a melhor companhia. Então vamos lá falar sobre esta partida de oitavas de final, né, da Copa do Brasil, né, que foi o jogo aí de ida, onde a gente teve que enfrentar o CSA na terra maravilhosa, né, que tanto o pessoal também aqui me convida, né, para conhecer. Certamente, né, se Deus quiser, uma hora eu vou. Maceió, Alagoas, que de fato, ó, merece todo aplauso. Justamente, vocês sabem que eu cheguei a comentar ontem, né? Um pouco a respeito da torcida, do quanto de fato foi algo realmente que até mesmo outras mais pessoas chegaram a comentar aquilo que eu exatamente exalei, de mostrar o quanto o Vasco é gigantesco de fato em meio a tudo o que vem passado ao longo de 2 décadas, mas chegou no Nordeste, no Norte, no Sul, em todo lugar, né? Certamente esse time chama multidões e multidões apaixonados, loucos, tanto que chega ao ponto de até ver um garoto, né, que inclusive eu expus no meu story, né, no Instagram. Caso você não conheça, Vê Vasco, que, né, ele chega né, pedir o autógrafo do Verratti e ao mesmo tempo ele chega a falar, né, que ele amava o Verratti, né, eu te amo, Verratti, e chega a dizer o quanto a camisa não, a cabeça dele é linda, é gostosa. Então, para você ver, né, o quanto nós somos esses torcedores apaixonados realmente por esse clube, né, que certamente a gente já vai estar falando sobre a partida dele diante do CSA, né, no estádio do Rei Pelé, que foi aí muito bem utilizado pelo CSA, por isso mesmo eu coloquei na capa, porque de fato o CSA se apropriou muito mais do que o Vasco, que deveria ter tido mais entendimento, mais perspicácia para realmente tentar fazer, né, exatamente um agregado para que pudesse levar para o seu estádio, né? Também magnífico, que é São Januário, que é onde a gente vai exatamente fazer né, exatamente o que a gente vai poder, né? Na partida de volta, né? Então, mas antes, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Verônica, fique à vontade. Te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? Aí está aí fazendo também a inscrição e vendo a questão da notificação, do sininho para estar recebendo os próximos vídeos, próximas lives que a gente sempre também faz aqui, né? Em alguns momentos em que certamente é uma das premissas do canal também, que as pessoas gostam bastante. O canal vem crescendo muito também, muito por conta exatamente de ter, né, de ter esse perfil, né, que vocês sabem perfeitamente que já de muito tempo eu coloco aqui como, né, exatamente uma premissa de estar sempre juntinho com vocês, né, seja no ao vivo ou seja por vídeo, como agora eu estou fazendo, tá bom? Então, peço a todos que, se puderem também compartilhar para outros mais vascaínos, mais amantes do futebol, aqueles que amam de fato futebol de uma maneira realmente mais, né, com zelo, né, com mais realmente atualidade, né, mais uma situação melhor, realmente mais do que a gente, infelizmente, ainda ver, né, faltar no Brasil em muitos aspectos, certamente, né?
Então, peço aí a vocês que me ajudem aí, por gentileza, conto com vocês? Posso contar com vocês? Então, show! Então, vou aí estar contando com vocês certamente e não esquecendo de pedir para você para não também esquecer de deixar o like, que é justamente para fortificar o canal nesta plataforma, como uma demonstração de você que de fato quer que continue aqui essa pessoa que está aqui com você, sempre falando do nosso amado Vasco da Gama, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre esta partida em que o Vasco começou, né? Até mesmo mais realmente pressionando o CSA, tentando, né, realmente mais dentro da partida. E o CSA certamente um tanto mais modesto e entendido que de fato estava jogando com um clube gigantesco, né? Por mais peças que ainda possam, né, agregar mais. Porém, né, o CSA teve essa humildade e o que culminou exatamente nele entender exatamente a tática do Vasco, entender como estava o jogo e com isso fazer com que de fato dificultasse as ações do Vasco, em que o Vasco estava fazendo muitas jogadas pelo lado, justamente com, né, o Nuno, com o DVD, com o Ryan, o PH, né, que certamente é um dos que eu faço questão de também fazer a exaltação, né, pelo que ele vem feito, porque, pessoal, eu vejo que muitas chances de gol que às vezes aparece, o PH acaba realmente delimitando com justamente essa sua esse seu perfil, né, realmente muito bom fisicamente, né, onde que ele ganha várias vezes a corrida se comparando a outros jogadores e fazendo certamente muitas jogadas, né, embora às vezes, né, ele faça algumas coisinhas aí que a gente sabe perfeitamente, só que em suma, na sua grande maioria, realmente o PH, o nosso lateral, precisa sim ser colocado sim como um dos que, para mim, nesse jogo foi um dos mais relevantes, e por isso eu faço questão, até porque vocês me conhecem, vocês sabem perfeitamente. Quando é para falar, né, certamente eu falo de maneira propositiva, né? Uma crítica propositiva, mas quando justamente o jogador se impõe, o jogador tenta demonstrar realmente fazer coisas, bem como o Nuno, né? Que certamente é um jogador que é o perfil que o Vasco exatamente deveria ter todos, né? Os 11 e os reservas, né? Nesse perfil, porque de fato o Nuno joga muito, só que certamente ele tem essa dificuldade na questão física que muitas vezes precisa ser trocado, infelizmente, né? Mas até que, né, o Lloyd não entrou tão mal assim não, né? Para você ver que olha, né? Olha quem tá falando, né? Justamente eu, a pessoa, né, que realmente vê aí essa contratação um tanto meio aí louquinha, né? Meio louquinha, mas que até mesmo é expressada em alguns momentos da partida, onde até ele faz aquele cruzamento lá maluco, né? Basicamente sozinho, enfim, para ninguém, e muitas toques de bola para o lado, enfim, né? Mas até que ele tentou, né? Até que tentou algumas coisas assim, então tem que ser justa, certamente, né? Então, o Vasco foi exatamente engolido por a visão perfeita do CSA, né, em ver exatamente o Vasco explorando bastante essa questão dos lados, enfim, basicamente, né, ocasionou ali o meio de campo, fazendo ali
fazendo ali né, um trânsito naquele meio de campo, né, que é incrível, você parecia incrível, assim, o Vasco parecia que, nossa, era quase impossível adentrar ali naquele meio de campo e certamente muito por conta da falta de peças, né, que pudesse exatamente ter esse êxito, né, de estar adentrando e fazendo jogadas também pelo meio de campo, né, que bem como, né, jogadores como o Felipe Coutinho, né, que só entrar você viu, né, você viu, é por isso que eu venho falado, né, por isso que eu venho falado, porque não adianta a gente negar, porque ele de fato é um jogadoraço, por mais que, né, tenha suas limitações físicas, mas só para você ver, teve uma jogada que ele fez de 3 dedos lá, maravilhosa, que ele fez um toque de primeira, mudou basicamente aquele meio, exatamente onde estava, né, ali o meio de campo parado do Vasco quando ele entrou, e a gente começou a fazer mais, né, exatamente esses diálogos no meio de campo, certamente, né, com a entrada do Felipe Coutinho, com a sua inteligência, né, e a gente pudesse exatamente fazer mais no meio de campo, né? Mas não foi o suficiente, né? Infelizmente não foi o suficiente. Paramos, né? Exatamente no 1-1. E confesso para vocês, tá, minha companhia? É uma opinião minha também, que é uma coisa que eu espero que haja na comissão técnica, na avaliação do treinador, né? Que ele possa ver que para mim, o Ryan deveria jogar mais próximo e ter mais intimidade com o Verratti, coisa que eu não vi até agora, tá? Para mim, ele deveria ter mais jogadas com o Verratti, porque parece que o Verratti joga sozinho, justamente naquela espera da bola aérea, e o Ryan, como eu já disse para vocês, não retrocedo, vejo que de fato sim é um garoto promissor e que tem um arranque muito, muito grande, muito forte, tem sim bom alvo e que poderia ajudar, né, o Verratti, que também, né, sim, é um dos melhores centroavantes do Brasil, não tenha dúvida. Então, por isso que eu gostaria de ver mais essa elaboração tática, envolvendo mais esses dois lá na frente, porque parece que a gente começa a notar assim, que há uma necessidade de uma eficácia na ofensividade do Vasco da Gama, né? Por isso que, para você ver, né, o quanto é difícil marcar um gol e numa equipe que a gente vê perfeitamente que, embora estivesse muito ligada, mas com as suas limitações, e que a gente poderia sim sair com a vitória e que a gente poderia levar até para São Januário com mais tranquilidade, né? Mas vamos de fato realmente esperar que o Vasco desta vez ele possa usar aí sim o seu campo, usar a seu favor o seu 12º jogador, que é São Januário, né? E passar para as quartas de final, que é o que a gente espera, principalmente em se comparando com todo respeito ao CSA, mas o Vasco, dever do Vasco estar realmente ultrapassando aí, né, o CSA nessas oitavas de final. Só pincelando também, né, falando, sem deixar de falar, né, naquele zagueiro, né, aquele zagueiro que é difícil a gente não tocar no nome dele, né, no João Vitor, que certamente em alguns momentos, como sempre, né, eu já falei para vocês, eu não vou ser mais tão redundante, já disse para vocês o quanto eu acho que esse jovem zagueiro
realmente é muito incapacitado de vestir uma camisa dessa grandeza, porque ele demonstra realmente, de fato, não ser tão preparado como deveria para estar vestindo essa camisa. Não à toa ele levou um cartão vermelho, que para você ver, né, no campo adversário, que até mesmo o comentarista chegou a comentar, né, que de fato, aí para você ver, né, que é aquilo que eu venho falar para vocês, não basta só uma contratação. E é isso que eu gostaria que fosse bem fincado nesse pessoal aí que estão à frente do Vasco, nesse departamento de futebol, que tá tudo elaborado e tal, nessa questão de scout, enfim, que avalia tudo isso, né? Gostaria muito de ver de perto se de fato eles avaliam muito também o cognitivo da pessoa, porque o comentarista muito bem colocou, que eu até anotei aqui, foi justamente que é uma expulsão que ele tinha que que ele tinha que pensar muito, né, em fazer uma expulsão, em fazer uma falta como aquela, porque quer dizer, porque ele tinha chance de tocar para um dos seus colegas, estando no campo adversário, e aí ele vai e me faz aquilo, tomando o cartão amarelo, né, e com isso a expulsão, que já tinha, né, o amarelo. Então, para você ver, né, por isso que eu falo, né, minha companhia, por isso que eu digo, é isso que o Vasco, infelizmente, ele ficou parado no tempo, de justamente entender que não basta tão somente um jogador, mas que seja um jogador muito mais completo do que outrora, um jogador muito mais completo integralmente, seja no cognitivo, seja no físico, né? Como eu falo para vocês. Porque até mesmo você vendo um jogador como o Piton, por exemplo, que até o próprio Fernando Diniz, né, tanto brigou com ele, porque muitas vezes ele ultrapassava, né, fazia jogadas, querendo fazer rápido, né, fazendo exatamente esse jogo atual de velocidade, mas como eu falo para vocês, mas aí tem que ter inteligência de ver, por exemplo, tem jogadores lá na área para você fazer um chute, para você fazer a jogada, aí ele vai e faz várias jogadas onde acaba em nada, né? Você joga lá a bola lá e pronto, perde a chance até mesmo de tabelar, de fazer outras jogadas, enfim, e até mesmo, né, como foi dito na transmissão, dele parar, né, como o Fernando Diniz estava falando, parar, né, ter mais essa inteligência de olhar e ver, né, exatamente o momento, e esperar os colegas chegarem, esperar pessoas mais, né, da sua equipe, para que ele possa ter muito mais chance de ter êxito em um cruzamento ou em uma jogada, certamente com a sua velocidade, que certamente tem que ter, né? Não tão somente só a velocidade, né? Então, é isso, minha company, em suma, sobre esta partida. Mais uma vez, ressalto que eu espero que o Vasco faça como o CSA, que usou bastante, né, o campo, né, do Rei Pelé, porque justamente aboliu, né, várias chances do Vasco, né, no seu estudo técnico, tático, e por isso conseguiu aí ir para São Januário com o empate. Então, que o Vasco tenha também, né, essa inteligência e saiba jogar, né, realmente no seu campo, que certamente vai estar apoiando
do início ao fim. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa partida, o que você me diz a respeito, como você viu, e né, espero te ver num próximo momento, né, que certamente pode ser a live na sexta-feira, para a gente conversar, né, mais a respeito do nosso Vasco, tá bom? Beijo, torcida mais linda do mundo. Mua.